Meu nome é Bruna Pedrosa, sou formada em artes visuais e aí com a chegada do meu filho fui impeachmentada do meu cargo de gestora pública. E aí foi assim que eu retomei, um pouco dessa carreira artística e voltei para a universidade, fui para o mestrado, criei performance, escrevi artigos, participei de congressos e aí me inscrevi numa residência artística do SESC e nessa residência artística, encontrando com outros 20 artistas do estado de Pernambuco e dos 20, além de mim, só tinha mais uma mãe, que era a Mandine Guabô. Fizemos 3 trabalhos nessa residência, um deles o mapa afetivo da maternidade, que é esse aqui, que está exposto nessa exposição que chama Aurora das Trajetórias Inapagadas e que é de curadoria minha. Então aí eu voltei a produzir artisticamente e a me reconhecer como artista, que embora fosse formada, já terminando o mestrado em artes visuais, não me reconhecia nesse lugar, até a maternidade vir e reacender, essa chama, esse lugar, essa necessidade de falar de algo, de militar politicamente por algo e que a arte possibilita, uma ótima ferramenta para fazer isso. Meu nome é Amandine, eu estou aqui na frente de um dos trabalhos que estão expostos aqui nessa exposição Auroras. Esse bordado eu fiz na pandemia e é muita alegria ver esses trabalhos de mães artistas reunidos. Eu achei muito importante poder mostrar assim, a diversidade de olhares, de trabalhos, ao mesmo tempo de artistas que têm em comum o fato de serem mães. No meu caso, a maioria dos meus trabalhos autorais, seja no audiovisual ou nas artes visuais, trazem muito essa temática da maternidade, por ser um tema que me atravessou muito a vida, assim, nos últimos anos. Foi uma vivência tão intensa que eu precisei expressar várias coisas ligadas à maternidade através da minha arte, assim. Mas também não é uma obrigação a artista mãe falar sobre maternidade, então tem temas diversos aqui na exposição e é muito bonito isso. Eu me chamo Maíra e faço parte do coletivo Desdobradas no Apocalipse. E foi muito através desse coletivo, do contato com esse coletivo, que eu me descobri artista. Fui vivenciando várias linguagens artísticas e me envolvi com produção de poesia, Tanto que hoje o meu trabalho ele tem muito uma conexão com a escrita também. Hoje eu me vejo como uma pessoa multiartista, porque eu vou por várias linguagens, Mas eu não tinha esse reconhecimento, e esse reconhecimento veio a partir da maternidade. Esse processo de reconhecimento ele foi acontecendo em coletivo, A gente se apoiando, a gente também compartilhando essas inseguranças com relação a esse lugar. Bom, esse trabalho específico, ele aconteceu, eu também sou militante feminista, faço parte do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E esse trabalho ele aconteceu ali perto de um 8 de março, meu filho estava recém-nascido, no ano de 2019, e eu lembro que estava muito tocada pela música da Marisa Monte, do Vilarejo, onde ela fala dos peitos fartos, dos filhos fortes, desse sonho que semeia o mundo real. E aí nesse processo eu lembro assim de ver o peito jorrando e depois isso dá uma foto. Eu estava fazendo uma sequência de inscrições sobre a pele, onde eram como se fossem recados que eu dava para mim mesma. E aí escrevi com um lápis de olho, Dias Mulheres Virão. E lembro de olhar para isso e pensar, que esse jogo desse leite, o desejo de que a gente viva dias onde as mulheres estejam na liderança, onde as mulheres, onde esse ser mulher inspire, as políticas e as formas de vida, onde a gente esteja conectado com a nossa natureza e com a abundância. Eu vou falar os pontos positivos de ser mãe e ser artista, que eu acho que tem muitos, porque ser mãe já na sociedade é muito difícil para qualquer pessoa, sendo artista ou tendo qualquer profissão. O bom de ser artista, de trabalhar como artista e ser mãe, é que tu pode organizar melhor os tempos, para estar mais tempo com as crianças
elas podem participar às vezes da vida artística, não sempre, né, mas é mais fácil, né, ter um ambiente assim onde elas possam participar. É complicado lidar quando a criança é pequena, né, a amamentação é demasiado intenso, não tenho muito tempo para poder se dedicar, então eu tive que parar para depois retomar. Mas para mim vale a pena, né? Eu aproveitei muito da maternidade no meu trabalho artístico, né? Eu acho que me faz ser mais otimista, porque eu tenho que inserir elas nesse meio artístico, então às vezes eu vou para temas mais alegres, mais otimistas, mais esperançosos, né? Porque eles estão aí vendo o que eu estou desenhando e às vezes eu quero trazer isso, né? Essa observação do mundo, da natureza, das coisas bonitas, porque tem tanta coisa ruim, né? Que para a gente assim tão difícil acreditar assim, um pouco no futuro e na humanidade, né? Então, quando às vezes estou com as crianças e vejo essa alegria natural delas, essa forma de ser sem preconceito, não, sem tanto peso que a gente tem como adulto, eu me dá uma esperança a mim, não? Na hora de criar. O lado negativo é também a precariedade de não saber se esse mês vou ter o dinheiro suficiente, se começa a tirar o dinheiro da poupança e começa a acabar e depois tu não sabes se vai ter o próximo mês. E essa precariedade é muito difícil, né? As mães artistas, elas nada mais são do que mães, do que mulheres. E a gente discute aqui o feminino. E o feminino teve uma distinção durante toda a vida. Menos oportunidades, menos credibilidade, menos admiração. Esse século hoje que eu vejo, o século XXI, prioriza um pouco mais a mulher, mas não dá ainda a ela o lugar que ela merece e que é seu. E aqui eu tenho uma figura de mulher partida em dois tempos. O primeiro tempo é o feminino e o segundo tempo é a responsabilidade, é a razão. Tive muitos filhos, são 4, criei adultos completamente independentes. E aí eu pude desfrutar do tempo que agora eu tenho. Depois de ter sido mãe, eu hoje me dedico completamente a essa parte artística. Eu ainda pude fazer pós-graduação, depois eu fui para um doutorado, onde eu discuto a posição da arte com relação à academia. Acho que a academia é um pouco injusta conosco, porque ela pede do artista um tratado literário para explicar a sua obra. Não devia. Nós somos uma ciência de ordem visual. Bastava o nosso acervo. E esse trabalho é um trabalho extenso. A ideia primeiro foi criar lambe-lambe para colar na rua. Para mim é uma obviedade, né? Se a gente não é 1%, a gente é classe trabalhadora, somos os 99% que fazemos a vida acontecer, vamos dizer assim. Eu acho interessante quando esse trabalho vem para essa mostra, porque ele amplia sentidos, né? Nós mães somos trabalhadoras não remuneradas, né? A gente vive um contexto, muitas vezes, de precarização, né? de falta de direitos, de solidão nesse trabalho, né? Que é um trabalho que vai para a tripla jornada. Eu faço parte também da RAMA, Rede Afetiva de Mães Artistas, e acho que é um projeto muito importante, porque a gente tem, então, um mapeamento dessas mulheres, né? E quando a gente mapeia, a gente tem a capacidade de fortalecer esses trabalhos, né? Então, também agradeço à RAMA pela oportunidade, né, dessa pesquisa que se desdobra também nessa exposição. Somos muito mais, né? Acho que mapeamos cerca de 80 mulheres, mas dessas mulheres eu consegui reunir esse material de 24 artistas e formar uma exposição que a gente conseguiu colocar dentro da Galeria Vicente do Rego Monteiro, aqui na Fundação Joaquim Nabuco, no Derby. E aí essa exposição ficou em cartaz por 3 meses e ela apresenta esse panorama de obras e artistas em torno dessa temática, né, dessa confluência entre arte e maternidade. E dentro do nosso site você vai ter não só esse mapeamento que está aqui na exposição, mas outras artistas
que também estão lá com suas biografias, seus trabalhos, com textos, mostrando um pouco do que é produzido dentro do estado de Pernambuco por esse contingente de mulheres mães artistas.